Fala galera, professor Rodrigo na área, mais um episódio do nosso podcast Caminho da Aprovação. Esse podcast que o prof apresenta para você a história dos convidados, dos alunos que foram aprovados, profissionais da saúde, falando como você tem um melhor desempenho nesse caminho, e professores, que nada melhor que eles que sabem das suas áreas para nos levarem pelo caminho mais adequado. Lembrando que o caminho da aprovação não é uma linha reta, tem altos e baixos, subidas e descidas, tem buraco, às vezes pista dupla, às vezes carro vindo na contramão. E você sabe que a melhor forma da gente andar nesse caminho é acompanhado. Você não está sozinho. E ao meu lado eu também não estou sozinho. Ao meu lado eu tenho, cara, que convidado incrível. Eu nem acredito, velho. Se eu não tivesse de moletom, vocês iam ver que eu tô todo arrepiado. Professor Lauro, mãe Lauro, como muitos conhecem aí pela internet. Cara, que prazer ter você aqui no podcast, meu querido. Prazer é todo meu. Cara, apresente-se para esse povo que possivelmente não te conhece. Duvido que muita gente te conhece. Apresente-se, conte um pouco da sua história. Inclusive, se tu lembrar, tu é novão que nem eu, um piá novo, guri novo, né? Guri novo. Sim. Se tu lembrar como é que foi o teu caminho da aprovação até nesse começo, tu pode falar um pouquinho também. Bem-vindo, meu amigo. Cara, muito obrigado, Rodrigo, pelo convite, né? O prazer é todo meu estar aqui, cara. E olha, se eu for te contar toda a história, tu não sabe, daí, o bom é que a gente vai conversar que a galera acha que é tudo roteirizado, né? Mas é que eles vão ver, quem estiver vendo pelo YouTube vai ver na tua cara, a tua cara de surpresa, porque tu não conhece. Vai todo o episódio só eu contando, eu vou tentar te resumir, tá? Então, hoje eu sou o Lauro, hoje eu sou professor de português, redação, literatura, toda a área de letras, né? Trabalho na internet, em cursos presenciais aí. Tenho perfil no Instagram, me sigam, @laurointerpretenem, já vou fazer o merchan de cara. E a minha trajetória, cara, começou como vestibulando de medicina. Oh. E isso eu falei que a galera ia ver a tua cara, né? Então já começou funcionando. O vestibulando de medicina, porque quando eu tava no ensino médio, eu não sabia o que eu queria da minha vida. Como vários alunos de terceiro ano, eu com 16, 17 anos, eu queria saber de fazer festa e pegar gente. Era isso que eu queria. O que é que eu quero saber de estudar e onde é que eu tô? Só que eu tinha, Rodrigo, notas muito boas no colégio. Então, lá em Santa Maria, a cidade onde eu nasci, hoje eu moro em Floripa, tinha uma prova que se chamava PEIS, que tem em vários outros lugares do Brasil. Você faz uma prova no final do primeiro ano, no final do segundo, no final do terceiro. Eu estava ouvindo o teu podcast esses dias, né, O Caminho da Aprovação, e eu vi uma menina que relatou que na cidade dela tinha também uma prova parecida com essa. E eu era, cara, no meu colégio, escola particular, a melhor nota quando chegou no terceiro ano. Ninguém tinha mais nota que eu no colégio inteiro, de, sei lá, 5, 6 turmas de terceirão. Então havia uma pressão muito grande em cima de mim. Cara, o que você vai fazer? Aí as pessoas não perguntavam o que eu queria. Elas perguntavam assim, tu vai fazer medicina ou outra coisa? Porque tinha nota para passar em medicina. E a minha irmã é médica, então fazia 3 anos que ela tinha passado para medicina. Então é o irmão da Raquel que fez medicina, etc e tal. Eu digo, cara, não sei o que eu vou fazer, vai medicina nesse troço mesmo. E quando eu fiz o PEIS para medicina, nunca quis, cara, eu não posso ver sangue que eu desmaio. Eu não posso ver gente aberta. Se eu entrar num hospital, eu saio correndo, mas eu fiz vestibular para medicina pela pressão. E tu acredita que eu fiquei em 10º suplente? Chamaram 7 pessoas e eu acabei em 3º suplente, eu não entrei em medicina. 3 Só por esse vacas, detalhe. cara. E aí, cara, isso foi em 2000 e... Vamos cuidar para não denunciar a idade, né? Tu me chamou de novo, agora eu não posso corroborar. Mas isso foi em 2004, tá? Meu terceirão foi em 2004. E aí eu não entrei para medicina e fui fazer cursinho. E aí, resumindo a história, eu fiz mais 2 anos de cursinho para medicina. E eu sempre não passei por pouco. E eu virei aqueles cara noiado que estuda 24 horas e vai em todas as aulas e vira madrugada. E a minha nota começou a regredir. De terceiro suplente, eu fui para 100 e poucos suplentes no outro ano. E no outro ano eu não entrei nem no corte do vestibular. Então eu comecei a ir para trás. Porque eu estudava e a coisa não engrenava porque eu não sabia estudar.
Então aí a minha história começou, e resumindo, para não entrar em muitos detalhes, eu resolvi que eu queria ser professor, porque na época, apesar de ter estudado em escola particular e fazer cursinho, lá em casa não tinha muita grana, assim, a família não era bem de grana. E eu comecei a trabalhar para tirar uma grana. O que eu fazia? Como eu era vestibulando de medicina, eu comecei a dar aula de tudo. Eu Uhum. comecei a dar aula de biologia, eu já dei aula de química, já dei aula, explicar ácido carboxílico, aldeído, essa droga toda. Dava aula particular pra galera mais nova que tava começando. E aí eu começava a ouvir eles falando assim, bah, mas, no Rio Grande do Sul é bah, né? Bah, mas tu explica muito melhor que o professor. E aí quando eles falavam, tu explica muito melhor que o professor, brilhava meu olho. Começou aquele negócio de, mas é isso aí que eu vou fazer pro resto da minha vida. E eu comecei a ver que eu curtia dar aula e que eu queria dar aula em cursinho. E aí, por uma série de fatores, eu acabei nas letras, resolvi que eu queria fazer letras, entrei para a faculdade. No segundo ano de faculdade, eu já comecei a dar aula no cursinho que eu tinha aulas. Top. Eu já comecei ali com 19 anos, me botaram numa sala de aula e disseram: te vira. Era eu com 19 anos dando aula para os caras de 22, 23, que estavam há 5 anos tentando, eles me olhando feio, eu digo: não interessa. E aí o troço engrenou, degringolou, eu descobri o meu papel, é aqui. Aprendi de uma vez por todas o que era estudar e como estudar, e comecei a desempenhar esse papel de professor de português, gramática, interpretação, literatura, redação, em que eu pego muito nas minhas aulas, e eu acho que é isso que a galera mais gosta, no como estudar. Uhum. Não tem que deixar de namorar para estudar, deixar. Não, não é assim que funciona, não pode deixar de viver. E aí eu digo, porque eu fiz isso e deu errado por 2 anos. Entendeu? Eu Tá. passei por isso que vocês estão passando. Os alunos ficam assim, Lauro, tu parece que tu adivinha pela tela o que a gente está pensando. Não, não é que eu adivinho, é que eu tava aí faz 15 anos, eu tava do Uhum. outro lado da tela, passando por essas mesmas situações. Então hoje eu virei um Cara, professor que bate muito nessa tecla sobre como estudar, orienta muitos alunos por causa dessa minha vivência, né? cara, Como vestibulando, agora como professor. muito louco, né? Tipo, a gente sai de não saber estudar para ensinar a estudar, né? Exata, isso é uma loucura, isso é uma Mas isso, loucura. mas isso é o que a maior parte dos alunos falam quando eles são entrevistados, é que eles não sabiam estudar, aprenderam a estudar e passaram, né? Então, tipo, é algo assim. E tu aprende a estudar como? Errando, vendo como é que tu errou, né? Então, Uhum. cara, que louco conhecer essa tua história, velho. Que Tu viu? doideira. E sabe uma coisa assim, ó. Eu tô selecionando bem as pessoas que eu tô convidando. Não, não era no começo para eu chamar professor. Mas eu acho que é importante a gente chamar os profs, porque o prof tem muito o que ensinar. E os alunos que passaram por aqui nos outros episódios, eles sempre falam, escuta o que os professores estão falando, porque apesar de tu achar que o cara tá ali já ganhando o dinheiro dele, tá trabalhando, já tá aprovado, já foi. Tu acha que o cara não tem uma história, cara, ele tá te falando é porque ele sabe, porque ele já ouviu, né? Exato. E trazer você, cara, agora eu não sabia essa história, velho. Eu sabia que tu era um professor que se importava muito com os alunos, que tu tem um Aham. carisma muito grande, que os alunos se identificam muito com você. Isso é Sim. perceptível. Então foi por isso que eu te convidei. E agora eu entendo por quê, porque tu entende os caras. Uhum. Show, cara, que, Sim. que legal. Tem essa história aí na trajetória. Cara, que bacana. Ô, Lauro, mas aí você virou professor de redação, interpretação de texto, tal e coisa. E a gente sabe que tem uma tensão muito grande, a tensão de provas, Enem, vestibulares, até mesmo no SISU a nota de redação tem valor diferente, né, dependendo da Uhum. instituição. Cara, e aí o caminho da aprovação tem que passar por isso. Porque, por exemplo, eu, Rodrigo, cara, se eu fosse escrever uma redação hoje, acho que eu teria um zero, bem grande, assim. Eu aposto que não. Tu acha que não? Eu acho que, Eu inclusive, tenho eu certeza vou que não. pegar uma proposta tua qualquer dia desse e te mando para tu corrigir, então. Sabe por quê que eu vou começar agora te dizendo que não, Rodrigo? Porque isso que você está sentindo é o que vários alunos sentem. Cara, eu não sei escrever redação, eu não sou bom nisso, eu não vou fazer. E a primeira aula que eu dou de redação no ano é para passar a seguinte mensagem para os alunos: escrever bem não significa que você vai tirar uma nota boa no Enem. E escrever mal não significa que você vai tirar uma nota ruim. A prova de redação, ela é muito mais do que uma prova que avalia a qualidade de escrita do aluno.
ela é uma prova que ela objetiva um processo que é subjetivo, da qualidade de uma escrita. Então, para tentar te dissuadir disso, vamos imaginar que vai ter uma prova, tá? Vamos pensar assim, ó, futebol, contexto futebol. E aí vai ter um campeonato de embaixadinha. Lembra que aparecia no Globo Esporte, nesses lugares, assim, aqueles caras fazendo embaixadinha e tal? Beleza. Nós vamos colocar um cara que treina embaixadinha na casa dele e o Cristiano Ronaldo do lado. Só porque o Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo significa que ele vai fazer mais embaixadinhas do que esse cara? Não, porque o Cristiano Ronaldo não treina embaixadinha. O Cristiano Ronaldo treina num contexto inteiro para jogar uma partida e para ser o cara top que ele é. Se botar o Cristiano Ronaldo com um cara que fica treinando embaixadinha e aprendeu a técnica da embaixadinha, ele pode ganhar do Cristiano Ronaldo. E digo mais, se botar um cara que treina embaixadinha para jogar uma partida do lado do Cristiano Ronaldo, ele vai fazer um fiasco, porque ele não treinou para aquilo. Então, não é assim, eu sei escrever bem. Pode ser que escrevendo bem tu tenha mais facilidade ou atrapalhe. Eu já fiz esse teste, por isso que eu tô te falando, Rodrigo. Cara. Eu sou um professor, eu tenho doutorado em letras, tá? Doutorado em linguística. Beleza, então eu supostamente domino a língua portuguesa e sei escrever bem. E eu faço o Enem todos os anos como aluno. Não sei se isso é uma novidade para ti também, mas eu tô te contando agora. Eu me inscrevo como aluno e faço. E teve um ano, que foi 2017, eu acho, que eu disse assim, eu vou fazer a melhor redação que eu posso, escrevendo com qualidade técnica mesmo, sem seguir as regras que o Enem manda. Sem seguir as regras da introdução de tal jeito, do repertório sociocultural. Eu vou burlar tudo, mas vou escrever bem para ver a nota que eles me dão. Cara, e eu tirei 720, sendo doutor em letras, escrevendo um texto assim, ó, que do fundo do meu coração, aquele texto podia ser publicado numa revista, de tão bom que ficou, mas ele não seguia as regras do Enem. Então, eu tirei 720 e tinha aluno tirando 960. Entendi. E aí os alunos ficam assim, cara, mas como que isso aconteceu? Porque não tem como tu tirar 720. Tem se eu não fizer o que a redação tá mandando. O caminho da aprovação passa por você estudar a redação e ver o que precisa ser feito. Se você centrar os seus estudos da redação da maneira mais objetiva e técnica possível, de o que é que o Enem quer ver de você, e isso vale para qualquer vestibular também. O que é que o Enem e o vestibular querem de você naquele texto, você consegue, porque eles não estão avaliando a tua qualidade de escrita, Rodrigo. Você pode ser um cara que vai ser médico no futuro, que vai ser engenheiro, que vai ser arquiteto, que vai ser psicólogo. Não é através da qualidade da sua escrita que você vai trazer um bem maior para o mundo. O que eles estão testando ali é a tua capacidade de, primeiro, ler um texto e entender sobre o que é para você escrever. É isso. Vamos ver se tu entende exatamente sobre o que é. E aí, quando você for escrever o texto, vamos ver se você consegue se adequar às regras que a gente colocou. Porque se você se adequar a essas, no futuro, a universidade, o mercado de trabalho vai te obrigar a se adequar a outras regras. Porque tu vai ter que fazer parte do jogo, tu não vai poder ser livre para desempenhar como tu quer. Então, é isso que está sendo testado de maneira objetiva. Eu aposto com você que se você assistir uma semana de aulas entendendo o que é a redação, você pode não tirar 900 mais de cara, mas você não vai tirar 0. Eu pego um aluno como você, que acredita que não tem uma qualidade de escrita, e eu te faço na primeira redação tirar pelo menos 600. E aí, em cima desses 600, a gente vai ver as tuas falhas e vai melhorando. Cara, Essa é a pegada da redação. isso aqui. Então a ideia é mais ou menos assim. É igual funciona com qualquer outra disciplina. Pegue lá, por exemplo, o perfil da prova, veja o que ela vai cobrar geralmente de você e faça naquela. Isso. Encontre o padrão. Encontre o padrão. As pessoas não estudam redação como uma disciplina. Elas querem ver meia dúzia de aulas e querem sair escrevendo. Ah, então eu vou escrever aqui agora e tal. Se eu escrever bem, se eu citar um sociólogo suíço aqui, que só eu conheço, eles vão me dar 1000. Não, não é assim que funciona. Isso aqui. Tem que estudar como qualquer. Tu quer ver outra metáfora para tu entender? Tu falou no início do podcast para mim, antes da gente gravar, que tu falava muito. E eu só pensei assim, coitado, eu falo o dobro dele. Eu falo o dobro e na velocidade 2. Mas só escuta, sabe prova de autoescola? Os nossos alunos, se eles não fizeram ainda, em breve eles vão fazer. O cara que vai bem na prova de autoescola, necessariamente é o que sabe dirigir bem? Não. Não.
Tem cara que consegue passar na prova da autoescola, mas ele, depois de ter a carteira, fica 2, 3 meses, talvez 1 ano, sem fazer uma baliza porque ele tem medo. Uhum. Mas na prova da autoescola ele passou. A redação é a prova da autoescola. Você não precisa saber dirigir, você precisa passar naquela prova. Uhum. É isso. É Cara, o mesmo processo. cara, você falou uma parada agora que eu acabei de gravar um episódio agora. Acabei de gravar um episódio com uma aluna e ela falou assim, ó. Tu não precisa acertar todas pra tu passar. Tu tem que passar aquele número, tem que acertar aquele número mínimo de questões pra passar. Isso. Foi exatamente o que você acabou de falar. Exatamente. Cara, que loucura. Então, e isso é uma coisa que eu não tinha quando eu era um estudante, que era essa ideia de que a redação era uma disciplina, entendeu? Eu achava que era só chegar e escrever. Então, e eu acho que assim como eu, tem muitos alunos, principalmente assim, a galera das exatas, a galera que acha que existe essa separação, né? Não existe essa separação, galera. Desculpa. Se alguém te vendeu isso, não existe, tá? Eu sou químico, mas ao mesmo tempo sou psicopedagogo. Então não tem absurdo, se é da exata ou da humana. Eu sou dos dois. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar, né? Então eu achava que na época que eu era das exatas, química, física, matemática, pá, eu ia, cara, eu ia tirar o meu mínimo na redação, entendeu? Que não era um diferencial. E aí hoje eu percebo que a redação é o diferencial, porque a galera que é das exatas, assim como eu, vai pensar a mesma coisa. Então, se eu soubesse fazer uma redação bem feita, eu já estaria passado, tipo, antes. É a mesma coisa que a galera que fala que é das humanas, vai fazer direito, então eu não vou acertar muitas questões de química. Maluco, Tem nada a ver. é aí que tu tem que acertar, velho, porque daí 2, 3 de química a mais que tu acerta é a diferença. Então eu tinha esse preconceito, né? Só para tu ter uma noção, essa ideia que tu teve, assim, de eu, professor de química, provavelmente iria muito mal na redação. Eu tô me lembrando agora que uma vez, em Santa Maria, ainda em cursinho presencial, teve um professor de história que fez o desafio contrário para mim. O tema do Enem anterior tinha sido caminhos para combater a intolerância religiosa. E ele falou assim: se eu fizer uma redação sobre isso, eu tiro 1000, porque eu sei tudo sobre isso. E aí eu desafiei, faz então e me entrega, que eu vou corrigir e nós vamos botar a tua redação na tela para os alunos para mostrar a nota. E ele ficou louco, porque ele tirou 680 na redação sobre intolerância religiosa. E ele, cara, não tem como esse Laura, ele tá corrigindo errado para me sacanear. E eu fiz ele assistir a aula, botei a redação e os alunos foram corrigindo junto comigo. Teve aluno que falou que ele merecia tirar menos do que 680, porque ele não seguiu o padrão que o Enem pedia, e eu lembro que aquilo foi um bug no cérebro dele, assim, ele ficou indignado, ele disse, cara, mas imagina eu dou aula sobre isso, a história, cruzadas, não sei o quê, reforma protestante, como é que eu não tirei 1000? Eu digo, porque é uma coisa objetiva, não é a quantidade de conhecimento que você tem sobre o tema. Tem aluno que quer adivinhar o tema, para que seja um tema que ele saiba mais sobre, porque ele acha que vai estar sendo avaliado no dia a quantidade de conhecimento que ele tem sobre o tema, mas não é verdade. Cara, Vai estar sendo avaliado como você coloca as ideias dentro de uma estrutura. isso me lembrou uma treta que aconteceu aqui no Paraná, que foi, não sei se você chegou a Eu adoro ouvir, treta, adoro treta. treta, que foi assim, ó, Adoro. a estadual de Ponta Grossa, ela sempre foi em 2 dias, mas com a pandemia juntou num dia. De manhã Tá, específica e à tarde geral. Não sei por que não fizeram ao contrário, né? E teve uma cidade que fizeram ao contrário, na hora de entregar. Então entregaram a geral e redação de manhã, sendo que era para ter sido entregue à tarde. E algumas pessoas viram o tema da redação antes. Diz que, né? Aí deu uma bafafá porque os alunos que viram o tema da redação logo de manhã tiveram uma vantagem para fazer depois à tarde. Porque o que aconteceu? Eu te entreguei a prova, você viu o tema da redação, o fiscal viu que fez cagada, pegou de volta e entregou a prova certa. E à tarde tu tinha que fazer essa redação. Muitos alunos vieram com esse argumento para a instituição para eles anularem a prova, porque alguns alunos tinham visto a redação e que, sabendo o tema, eles poderiam escrever melhor. A universidade não aceitou porque eles falaram que exatamente isso, eles deram exatamente a tua justificativa, que se aconteceu esse vazamento, que eles não afirmaram que aconteceu, se ocorreu esse vazamento, ainda assim não é justificativa porque um aluno que sabe o tema não necessariamente vai escrever bem sobre o tema.
né? Exatamente. Primeiro eles falaram que não vazou. E se vazou, não é justificativa, porque não é só saber falar sobre o assunto, e sim escrever na forma Sim. que precisa. Por É. exemplo, E vai falar outra, sobre poluição, Rodrigo, porra, bombando, química vou ambiental. bombar. Vou bombar, sei tudo de química ambiental. Só que aí o cara pede, escreva uma carta e eu disserto. Aí lascou-se, Isso, zerei. já era. Não, e vai além disso, Rodrigo, porque assim, ó, eu digo para os alunos, às vezes, se tu sabe muito sobre o tema, é pior. É pior por quê? Porque dentro de um texto dissertativo como o Enem, que você tem 30 linhas, você só tem espaço para fazer no máximo 2 argumentos. Não cabe mais do que 2. Se você quiser botar 5 argumentos, eles não vão ficar desenvolvidos o suficiente. Então, quando o cara é sobre um assunto que ele sabe muito, ele tem muito argumento e a mão do aluno começa a tremer, ele não consegue não escrever tudo que ele sabe. E daí ele acha que arrasou, porque ele botou tudo que ele sabia e ficou desorganizado, não ficou aprofundado os 2 argumentos que tinham que ter. Então, às vezes, quando você sabe Exatamente menos sobre sobre o essa tema, tu não organização. vai ter Então é problema de legal a selecionar gente saber argumentos que porque tu só sabe cada, 2 cada mesmo. prova vai Tu ter não uma conhece muito certa sobre o tema. organização, E aí cada a tua estilo vai redação ter vai uma ficar certa organizada. organização. Exato. Faz sentido. Cara, que mais que eu te isso. Daí numa prova dessas, um aluno uma vez saiu da prova, um aluno que nem você, assim, cara monstrão, que a gente sabia que não faltava muito para passar, que tava ali sempre na lista de espera ali. E aí ele saiu da prova falando, professor, acho que fui mal na redação, cara. Falei, o que que foi? O cara não sabia falar nada do assunto, professor do céu, acho que faltou coisa. Eu acabei falando de mim, de uma situação que aconteceu real e tal, tal. Eu falei, cara, espera. Eu falei, espera. Alguma coisa vai acontecer, né? E aí saiu o resultado. Quando saiu o resultado, o cara tirou 1.000. Ele falou, pô, professor, Socorro. tirei 1.000, cara. Eu falei, ué, às vezes foi por isso, justamente que você usou uma coisa da história da vida tua, você, depende de como você escreveu, né? Eu não sei nada de Fez uma redação, estrutura legal, é, claro. mas É fez uma isso. estrutura legal, não precisava nem sabia nada do tema e voou, meteu 1.000. Então, agora eu tô me sentindo até desafiado a ter que escrever uma redação, velho. Viu? Eu espero que os ouvintes estejam se sentindo desafiados também. Esse é exatamente o ponto. É, Né? Não adianta. A inclu... galera que sabe escrever bem, que sempre tirou notas boas em redação no colégio, não pode entrar na zona de conforto achando que tá, redação eu sou bom. Você tem que ver se você é bom na redação do Enem e na redação do vestibular que você vai fazer. E a galera que nunca tirava nota boa não pode entrar em desespero e achar que tá tudo perdido. Você tem que estudar a redação como qualquer outra disciplina. Assim como você sabe na ponta da língua qual é a diferença entre um aldeído e um ácido carboxílico, quando eu perguntar para você o que é avaliado na C1 e o que é avaliado na C2, você tem que saber na ponta da língua também. Uhum. Não é isso. Então os alunos têm que estudar aquela disciplina também, de Cara, maneira teórica. Cara, eu vou até pedir assim pra galera que se sentiu agora assim como eu motivado a escrever uma redação pra ver como é que é estudar a redação. Pô, compartilha esse podcast porque eu acho que vai ajudar muita gente. É quase uma utilidade pública para os Com estudantes certeza. um podcast como esse, porque, cara, é sensacional, sensacional isso que você está falando, porque assim, eu não tinha essa percepção de tratar a redação, mas só que eu nunca falei mal, né? Pelo amor de Deus, cada um fica na Uhum. sua. Mas, tipo, não tinha essa percepção de a redação ser ter que estudar tão a técnica assim, sabe? Com certeza. Porque eu ficava ali na química, a gente fica muito na nossa área fechado também, né? A gente fica muito Sim. fechado. Então a gente acaba que não vê, por exemplo, eu não vejo o que cai na física, eu não vejo o que cai na matemática, né? Raramente eu vejo a biologia e raramente eu vejo a redação, que são as duas que eu Sim, mais olho, porque a química pode ajudar nas duas, né? A química pode ajudar nas com duas. certeza. É, Posso cara, te dar mais um exemplo sobre isso, claro, Rodrigo, que eu fica à acho que é vontade, o importante que a podcast é galera vai teu. curtir? Ó, teve foi 2000 e nós estamos em 2022. 2020, o tema da redação do Enem foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E aí quando você pega a lista de redações nota 1000,
você tem, de todas as pessoas que tiraram, acho que são 20 e poucas pessoas que tiraram. Agora, 2021, foram só 10 que tiraram nota 1000, de milhões de pessoas que fazem a prova. Dessas 28, se eu não me engano, 3 citaram o filme do Coringa, que estava na moda na época, recente tinha sido lançado, Joaquim Fênix ganhou Oscar e Sim. tudo mais, né? Citou o filme do Coringa, que, convenhamos, é uma excelente citação para você colocar nesse tema, faz uma relação total com o quanto ele era ignorado pela sua percepção que ele tinha, né? E tudo que aconteceu no filme. Beleza, até aí, show. Tranquilo, tudo certo. Só que os alunos criam a falsa sensação de que a pessoa tirou 1000 porque ela citou o filme do Coringa. E aí ela começa a achar que é essa sacada genial que faltou para ela no dia da redação dela. E aí ela fica em busca de uma sacada genial. O que é o problema? Hoje a gente tem na internet as redações nota 1000 publicadas. Mas a gente não tem as redações 600 publicadas. A gente não tem as redações 800 publicadas. A gente não tem as redações 440 publicadas. Só que teve aluno que citou o Coringa e tirou 440. Só que os outros alunos não ficam sabendo disso porque ninguém posta na internet tirei 440, olha que orgulho. Ele esconde e ele vem me chamar na DM e perguntar por que aquilo aconteceu. E aí eu vou lá e explico para ele que não é o que você cita que importa, é como você cita. Então os alunos querem memorizar filme que serve para qualquer tema, filósofo que a citação serve para qualquer tema, só que não é isso que está sendo avaliado. O quão original é o seu repertório. É como você encaixa ele no tema. Como você faz esse link. É isso que está sendo avaliado. Então, cria-se uma sensação, e é sempre assim todo ano, Rodrigo, o professor de redação enlouquece. Tem 2 caras que tiraram nota 1000 e fizeram tal coisa, para os alunos no outro ano virar regra. Então agora para tirar 1000 tem que fazer não sei o quê. Né? Esses anos agora virou muito na moda o tal do filósofo. Tem que citar filósofo. Se não tirar filósofo, não tira 1000. Por quê? Porque todas as redações nota 1000 do ano anterior citaram filósofo. Mas não é obrigatório citar filósofo na droga da redação. Lauro, mas isso é tu que está dizendo. Não, está escrito. Tem um manual dos corretores, está escrito lá que não é obrigatório citar filósofo. Mas os alunos transformam isso em regra a partir do cara que citou no ano passado. Não é qual citação ele fez. Tem milhares de pessoas que usaram as mesmas citações que o aluno nota 1000 e não tiraram 1000, porque não é isso que faz ser 1000. Cara. E aí tem aluno que transforma o estudo da redação numa caça aos repertórios. Então ele começa a procurar repertório para usar em redação sobre educação, repertório para usar em não sei o quê. Rodrigo, vou te contar um pequeno spoiler. Tu sabe quanto vale de 1000 pontos o repertório sociocultural que os alunos tanto enlouquecem que tem que ter? Vale 40 pontos, no máximo 80, na competência 2. Você consegue tirar 920 na redação do Enem sem nenhum repertório sociocultural no seu texto. O repertório, vou te dar uma ideia, tá? Se tu usar um repertório sociocultural mega produtivo e tu arrasou, e tu não tiver uma abordagem completa do tema, tu tira 40 pontos na competência 2 de 200, não importa qual repertório tenha. Se a tua estrutura não tiver impecável, tu tira 120 na competência 2, não importa qual repertório tenha. O repertório só passa a valer se a tua abordagem do tema é completa e se a estrutura está correta. Aí vale o repertório para decidir se tu tira 160 ou 200. E os alunos enlouquecem transformando isso na coisa mais importante de todo o texto. Deus o livre escrever uma redação sem citar um repertório. Cara, isso é legal saber, hein? Isso é Isso é muito. um exemplo que eu tô te dando do estudo técnico. Eu Cara, posso te dar vários. mas isso é Eu muito. posso te dar vários. Mas isso é assim. É coisa que os alunos veem na redação. Só que agora sim, ó, vou botar uma tecla aqui que é delicada, tá? Pra gente fechar. Vamos fechar com uma Tá. treta. Vamos fechar com uma Vai. delicada. Cara, não é choro, tá? Não tô chorando aqui, não tô chorando, tá? Não é choro. Mas, caralho, eu tirei 980 na redação do Enem, porra, não sei o que, tal, fogos e né? Aí, bota a nota lá. Não conseguiu ser chamado. Só que aí tu vai ver, assim, se você pegar a média do cidadão,
Tem o 980 da redação? Show, vamos postar na internet, vamos botar nos stories. Só que aí você vai pegar Ciências da Natureza e tá lá 700, 680, tá? Agora eu preciso que você me explique como professor de redação, porque eu sou um cara né? Se eu fizer a média das 5 e ficar com 900 de média, Tá. tá? Agora, voei, fui longe. Passa na, 8, não, passa não. na NASA. Passa Tá, na não, NASA tá, com 900 de média. exagerei. Vamos fazer, sei lá, 800. 800, tá? 800, Disputa vaga em medicina em qualquer tá. federal com 800. Se eu fizer 800 de média, tirando 800 em todos, inclusive na redação, tá? Eu, Rodrigo, vou lá, tiro 800 em tudo. 800 em matemática, 800 em Tá. humanas, tiro 800 em tudo. Então minha média é 800. Uhum. Só que eu ainda não corro o risco de passar, porque tem lugares que a redação 800 pode dobrar, é isso? Pode. Pesa mais, aham. Tem lugares que pesa, as áreas podem ter pesos, aham. Tá, mas é que é que eu queria entender assim, por que eu, aluno, tenho certos pontos em que, tipo, eu preciso necessariamente quase tipo, milar a redação, Uhum. mas eu acabo esquecendo as outras. Uhum. Você entendeu? Porque acontece muito isso. Eu vejo É, muito aluno milar a redação. Acabei de sim, inventar um termo, não sei se esse termo existe, mas tirar 1000 na redação, milar, certo. É um neologismo, é um neologismo. milou a redação, e aí, tipo, 700, Uhum. 650 em natureza. Tá. O que que eu penso? Eu penso que talvez sacrificou a natureza para um 1000 que não serviu. Uhum. Pode ser. Eu vou te responder isso com duas respostas, tá? A primeira resposta vai ser aqui e a segunda já vai ser a introdução do nosso próximo episódio. Porque quando eu responder, tu vai ser obrigado a me chamar sobre outro Tá pra tudo gente bem. falar sobre a tal da TRI do Enem, tá? Porque no Tá. meio dessa história que eu te contei, eu também dou palestra em escola sobre a TRI do Enem. E a Ah, maioria show. dos alunos não conhece ela como tinha que conhecer. Então, a primeira resposta é a seguinte: eu tô notando, Rodrigo, cada vez mais um número crescente de alunos que tem nota para passar na redação e não tem nota para passar em nenhuma outra área, tá? Eu estou fazendo aqui agora, vou fazer um pequeno parênteses, não vou fazer muito merchan, mas vou fazer um merchanzinho. Eu tenho um projeto de mentoria, que é o Projeto Lauros, de Uhum. mentoria de estudos, e os alunos que fazem parte do plano avançado desse método, eles me mandam um questionário, que eu mando a pergunta e eles respondem, eu gravo uma videoaula exclusiva para eles. E nesse questionário eu estou percebendo um número gigantesco de alunos com mais de 900 na redação, e ele acerta 20 em linguagens, 25 em humanas, 20 em natureza, 18 em matemática, muito crescente. Os alunos estão se apegando na redação, isso tem a ver com ansiedade, você já falou sobre um episódio aqui que teve como Uhum. isso. Eles se apegam na redação porque a redação é a área que eles vão bem, mas eles precisam estudar as outras, tá? Então, cada vez mais, tem um número crescente de alunos que viu que vai bem na redação e ele acaba querendo se apegar àquilo para no final do ano, atenção você que está me ouvindo, esta mijada é para você. Para no final do ano, quando ele é reprovado, ele poder dizer assim, mas na redação eu fui bem. E aí ele posta no Instagram o boletim dele, vai ter alguém ouvindo isso que já postou e vai servir o chapéu agora. Agora você vai entender porque que os alunos falam que eu toco na ferida. Ele borra a nota das 4 áreas e posta só a redação. Uhum. Ele se apega na nota da redação para se ele não passar, ele poder pelo menos dizer assim, pelo menos na redação eu fui bem. Sim. Ele está fazendo errado, porque um aluno que já tem mais de 900 na redação precisa focar o estudo dele nas outras áreas. Porque todas as áreas vão ser importantes para passar. Essa é a primeira resposta. E a segunda resposta tem a ver com a TRI. O que acontece hoje? Um aluno que gabaritar linguagens, Rodrigo, linguagens é hoje considerada a mais difícil de gabaritar das 4 áreas, por causa da questão da subjetividade da interpretação. Para você ter uma noção, 2020 ninguém gabaritou, 2020 é o último que tem microdados, não tem 2021 ainda. Ninguém gabaritou linguagens, ninguém acertou 44. O melhor desempenho do Brasil foram 43 acertos e poucas pessoas conseguiram. Se você gabaritar linguagens hoje, você tira no máximo 800 pontos. Você não tira 1000. Você tira 800 e uns quebradinho. Então, um aluno que fizer 700 em linguagens, ele está super bem. Para Uhum. fazer 700 em linguagens, você precisa de uns 38 acertos. Humanas, só para continuar o Sim. raciocínio. Humanas e natureza é um pouquinho mais alto, mas não é tão mais alto assim. Ninguém vai tirar 900 em natureza, porque é matematicamente impossível. O cara que gabaritar vai fazer 850, 860. Agora, matemática, quem gabarita vai a 950, 980 pontos.
E redação, você pode tirar 1000 porque ela não é corrigida pela TRI. Então, hoje, para você que está ouvindo, existe uma balança no Enem que é a seguinte: se você quer média 800, linguagens humanas e natureza vai ficar abaixo de 800. Quem tem que subir a tua nota é matemática e redação. Lauro, isso significa que eu tenho que estudar só matemática e redação? Claro que não. Se tu fizer 500 em linguagens, 580 em humanas e 550 em natureza, não vai ter redação e matemática que te salvem, que puxem a tua nota. Então tu tem que ter um equilíbrio em todas, mas o cara que passa em medicina com 800 pontos não faz 800 nas 5 áreas. Uhum. Ele faz 900 e lá vai pedrada em redação, 900 e lá vai pedrada em matemática, perto de 800 em humanas e natureza, 700 e muito, e ele faz 700 e pouco em linguagens. Para o aluno que não entende de TRI, é muito difícil entender para ele que, olha o que eu vou falar agora para explodir o cérebro da galera. 700 em linguagens é uma nota maior que 850 em matemática. É mais difícil tirar 700 em linguagens do que 850 em matemática, Cara, por causa da TRI. que doido, né? Então, é ouvindo essas coisas que eles botam aquele emojizinho do cérebro bugando, assim, ó, pum, que eu uso direto. É isso. O cara tem que entender como funciona. Então, tu já anota aí que o nosso próximo episódio é sobre a TRI. Ah, com certeza que a gente vai fazer outro episódio, cara. Já mas... me convidei. Cara, tu me convidou pro primeiro, eu me autoconvidei pro segundo. Já gostei. Gostei de participar, nós já vamos falar sobre tudo agora. cara, Não, inclusive a gente pode pensar em ampliar isso aqui, mas é história para outros podcasts. Inclusive, você está realmente convidado, cara. Vamos fazer mais um, sim, tá? Show. Mais um. O podcast está crescendo muito. A galera que está assistindo, bem-vindo. Se você está vendo a primeira vez o episódio com o professor Lauro, cara, veja os outros. Tem histórias incríveis de vida. Histórias maravilhosas, tá no YouTube, numa playlist chamada Caminho da Aprovação, tá no Spotify, tá no Apple Podcasts, pra galera da maçãzinha, tá? Inclusive, a Apple Podcasts esses dias me mandou um e-mail falando que é um dos podcasts de educação que estão sendo mais ouvidos no Apple Podcast. Isso que a gente tem só 14 episódios, tá? É uma porcentagem bem grande do Brasil, então eu agradeço muito o compartilhamento de todos vocês por isso. E, Lauro, cara, muito obrigado mesmo pela participação. Eu que agradeço. Por aceitar esse convite, por esse papo, cara, porque a gente tá aqui quase 40 minutos e a gente nem percebe. E espero que a galera que tá ouvindo aí também não tenha nem percebido esse tempo passar. E se você quiser... vou fazer aqui um negócio, ó. Se você quiser que o professor Lauro volte para falar do TRI, ele já vai voltar mesmo, mas se você quer que volte logo, porque a agenda do professor tá gigante, cara, compartilha, marca o Prof. Lauro, marca o Prof. Rodrigo, joga pra galera, pra eles conhecerem mais, que essa conversa, cara, deu pano pra manga, deu muita ideia e deu até um desafio que eu vou escrever uma redação, até o Enem desse ano eu vou escrever uma redação, eu vou corrigir com o Lauro. Ainda vou ver se eu não encontro o Lauro em Floripa qualquer final de semana desse, pra ele corrigir comigo, ó. Vou gravar você corrigindo ao vivão, cara. Vou corrigir a redação do Arthur. Com certeza. Show. Top. Cara, obrigado mesmo, viu? Obrigado pelo convite, valeu, galera, todo mundo que tá ouvindo, espero que vocês tenham gostado. Desculpa a gente ter se alongado, mas é que realmente empolgou aqui. E você que tá me ouvindo e quiser mais, me siga no Instagram lá, vou passar o arroba de novo, @LauroInterpretaEnem. A página com bastante coisa, sei que você vai gostar. Vou deixar na descrição aqui pra galera. Valeu, meu povo lindo, muito obrigado e até a próxima. Tchau!